Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no podcast Rádio Café e Chocolate. Hoje a gente vai entrar num tema que, olha, rende muito pano para manga. Imagine herdar o equivalente a dezenas de milhões de dólares da noite para o dia. Tipo, do nada. E usar essa fortuna colossal para construir uma casa totalmente bizarra. Uma casa cheia de portas que abrem para abismos mortais, né? E aquelas escadas famosas que terminam abruptamente no teto. Exatamente. Durante mais de um século, o mundo inteiro olhou para as plantas da mansão Winchester, lá na Califórnia, e viu apenas a obra de uma viúva aterrorizada. Alguém supostamente enlouquecida pelos fantasmas das vítimas dos rifles que levavam o nome da família dela. Pois é, essa é a lenda que todo mundo conhece. Mas hoje a gente vai olhar para essas mesmas paredes, para essas mesmas portas que não levam a lugar nenhum e descobrir algo muito mais chocante. Que é a pura sanidade, né? Sim, a sanidade. O que é uma promessa ousada, eu sei, considerando que a gente está falando de uma estrutura que é universalmente conhecida como a casa mal-assombrada mais famosa do mundo. Com certeza. E o que torna a nossa investigação de hoje tão reveladora é justamente a diversidade das fontes que a gente cruzou para esse pado. Assim, nós temos artigos rigorosos de investigação histórica, temos a biografia exaustiva escrita pela historiadora Mary Jo Ignoffo e até críticas sobre como a cultura pop continua lucrando com essa lenda. Sem falar naquele ensaio universitário brilhante, né? Aquele que traça um paralelo entre o design da mansão e a psicologia do espaço durante o isolamento da nossa recente pandemia. Aquele ensaio é fantástico, porque a nossa missão com essa análise profunda não é tipo caçar fantasmas no escuro ou repetir aquelas lendas de guias turísticos. Não mesmo. O objetivo aqui é resgatar a verdadeira história de uma mulher incrivelmente brilhante. Uma mulher que teve o seu luto mais íntimo transformado totalmente contra a vontade dela num espetáculo público de horrores. É muito triste quando você para pra pensar nisso. É sim. Então, para quem está acompanhando essa jornada com a gente, eu recomendo muito preparar uma boa xícara de café e talvez pegar um pedaço de chocolate. Porque a verdadeira história por trás desses tijolos é, tipo, infinitamente mais complexa do que qualquer conto de terror barato. Bom, para entender o peso desse mito que a gente vai desconstruir hoje, a gente precisa primeiro visualizar a escala absurda do que foi construído lá em São José. A estrutura original de Lanada Villa, que é o nome verdadeiro da propriedade, não é só grande, ela é monumental. Monumental até parece pouco. Os números das nossas fontes parecem desafiar a própria engenharia civil. Totalmente, a gente está falando de 24 mil pés quadrados. Isso dá mais de 2.200 metros quadrados de área construída. Caramba, e são 160 cômodos, né? 160, com 10 mil janelas, 2 mil portas e umas 47 lareiras. Nossa, é muita coisa. E o custo disso? A construção custou cerca de 5 milhões de dólares na virada do século passado. Se a gente ajustar isso para a inflação atual, bate a marca dos 71 milhões de dólares. 71 milhões? É um investimento colossal projetado, essencialmente, para abrigar só uma pessoa e a equipe de funcionários dela. O que nos leva direto para a fundação do mito popular. Exato. A lenda amplamente disseminada diz que a herdeira, a Sarah Winchester, manteve operários construindo essa casa ininterruptamente, tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante 38 anos, não é isso? Isso, quase 4 décadas de marteladas constantes. E o suposto motivo seria uma ordem de um médium lá de Boston, um cara chamado Adam Coons. Ah, o famoso médium. Pois é, ele teria dito para Sarah que a única maneira de apaziguar os espíritos vingativos das pessoas mortas pelos rifles Winchester seria construir uma casa sem fim para confundi-los. Olhando para o caos físico da casa, é fácil entender por que essa história sobreviveu por tanto tempo, sabe? A estrutura parece uma espécie de escape room da era vitoriana. É uma ótima analogia. Foi projetada por alguém tentando confundir o próprio além, né? E o mito se sustenta brilhantemente no imaginário público porque as anomalias arquitetônicas são muito reais e palpáveis. Qualquer turista pode ir lá e ver isso. Sim, você entra e vê portas no segundo andar que abrem para o nada absoluto, garantindo uma queda livre até o gramado. Tem clarabóias construídas bizarramente no meio do chão. Mas aí entra o perigo de uma lenda atraente, né? Ela cega as pessoas para a lógica. O fascínio do público por essas bizarrices criou uma cortina de fumaça tão forte que ninguém se preocupou em investigar as razões
práticas. Razões puramente terrenas por trás dessas anomalias, né? Porque se a gente descartar completamente a teoria dos fantasmas confusos, a gente fica com um mistério físico muito real nas mãos. Por que essa estrutura tão lá? Para responder a isso, a gente precisa desviar o olhar dos corredores escuros e focar em quem estava segurando a planta da casa. Quem era a Sarah Winchester? E as fontes biográficas revelam uma figura completamente oposta àquela imagem da viúva histérica de camisola correndo pelos corredores. A Sarah Lockwood Pardee nasceu na Nova Inglaterra e era considerada uma criança prodígio. Peraí, prodígio mesmo? Muito. Ela cresceu imersa em matemática, ciências e literatura clássica. Ela falava 4 idiomas fluentemente. Uau, 4 idiomas? Sim, ainda era uma musicista de altíssimo nível. Ou seja, uma mente profundamente analítica que, infelizmente, foi submetida a um grau de trauma quase insuportável. As perdas dela foram terríveis, né? Foram. Em 1866, ela e o marido perderam a filha recém-nascida, a Anne, com apenas algumas semanas de vida. Nossa. E aí, uns 15 anos depois, o luto atinge ela de forma avassaladora e sequencial. Ela perde a mãe, depois perde o sogro, que era o Oliver Winchester, fundador da companhia de armas, e logo em seguida o próprio marido, o William, que morreu de tuberculose. É tipo uma sucessão de tragédias que aniquilaria completamente qualquer pessoa. E bem no meio desse vácuo emocional todo, ela herda metade das ações da empresa de armas. Naquela época, significava uma fortuna de 20 milhões de dólares e uma renda diária de mais ou menos $1.000. Só para colocar isso em perspectiva para quem está ouvindo, seria como ter dezenas de milhares de dólares limpos caindo na sua conta bancária todos os dias, independentemente do que você fizesse. É um dinheiro infinito. E munida dessa riqueza inesgotável, ela decide se mudar para a Califórnia. E é aí que o mito insiste que ela estava fugindo em pânico para o oeste, tentando despistar os espíritos. Mas a realidade histórica documentada é muito mais mundana, né? E até mais afetuosa, eu diria. Totalmente. Ela foi para a Califórnia simplesmente para ficar perto das irmãs dela e de outros parentes do marido falecido. Eles já tinham se estabelecido lá e desfrutavam de um clima muito mais ameno para a saúde dela. Até porque a tal propriedade colossal que a gente conhece hoje começou como uma fazenda super modesta de 8 cômodos. Pois é. E assim que ela começou a expandir essa fazenda, a genialidade técnica dela finalmente entrou em cena. As fontes detalham inovações que eram consideradas pura ficção científica para aquela época. Tipo o quê? Ela exigiu a instalação de isolamento térmico de lã nas paredes. Colocou encanamento interno moderno, chuveiros de alta pressão e 3 elevadores. Mas o mais impressionante são os sistemas mecânicos que ela mesma projetou. Ah, o sistema de comunicação, né? Isso, o anunciador. Era uma rede complexa de fiação elétrica que percorria a casa inteira. Quando alguém apertava um botão num cômodo, um painel central deixava cair uma pequena placa física indicando exatamente de onde vinha a chamada. Revolucionando a logística dos funcionários dela, basicamente. Sim, e ela até projetou tanques de lavar roupa com tábuas de esfregar que eram ergonomicamente inclinadas, já com reservatórios de sabão integrados. Ela aplicava princípios de engenharia até no trabalho doméstico. Certo, mas vamos analisar isso por partes. Porque a sofisticação dessas invenções cria um contraste muito gritante com a arquitetura caótica. Não parece bater com a ideia de alguém louca. Esse é o grande ponto de atrito da história. Se a gente está lidando com alguém capaz de desenhar redes elétricas complexas e adaptar patentes de ergonomia, fica muito mais difícil engolir o erro de uma porta que lança o jardineiro no abismo. Exatamente. Porque uma mente analítica e meticulosa não constrói uma escada que termina de cara no teto por puro acidente ou amadorismo, sabe? Tem que haver uma mecânica de causa e efeito mais profunda aí. E tem. A explicação está em 2 fatores incrivelmente práticos. O primeiro é o processo orgânico de tentativa e erro. A Sarah era genial, sim, mas ela não tinha treinamento formal em arquitetura. Ah, então ela não usava os métodos padrão da época. Não. Muitas vezes ela criava padrões baseados na sequência matemática de Fibonacci e entregava os rascunhos direto para os carpinteiros. Se uma ala nova da casa bloqueasse a luz de uma janela antiga,
ela não mandava demolir a estrutura. Ela simplesmente construía por cima. Exato. Como ela tinha um orçamento literalmente infinito, ela só encapsulava o erro anterior. Aquelas clarabóias no chão, por exemplo, faziam todo sentido quando aquele piso era, na verdade, o telhado original da casa. Ah, antes de ela decidir adicionar mais andares em cima daquela seção específica. Isso mesmo. Isso explica perfeitamente o crescimento orgânico e confuso, quase como um recife de coral arquitetônico, né? Mas e os elementos que parecem ativamente destrutivos, tipo as escadas decepadas? Aí entra o segundo e mais devastador fator, que foi o grande terremoto de São Francisco de 1906. O abalo foi tão violento que destruiu completamente os andares superiores da mansão. Nossa, destruiu tudo em cima. Sim, fez uma torre imensa de 7 andares desabar parcialmente sobre o resto da estrutura. A própria Sarah ficou presa num dos quartos e teve que ser resgatada pelos funcionários. E como ela reagiu a isso? Após avaliar os danos, ela tomou uma decisão incrivelmente pragmática. Em vez de passar anos limpando escombros e reconstruindo a torre enorme, ela mandou os carpinteiros removerem os destroços perigosos e simplesmente isolarem com tábuas as partes superiores. Então as escadas que terminam no teto são... São, na verdade, escadas que levavam para os andares que foram amputados pelo terremoto. Uau! É uma solução incrivelmente eficiente para lidar com um desastre. E aquela famosa porta no segundo andar que se abre direto para uma queda livre no jardim. Novamente, pura logística da era vitoriana. Aquela não era uma porta de passeio, era uma porta de serviço projetada especificamente para operar junto com um sistema mecânico de polias. Pera, polias? Para içar carga? Exatamente. Era impossível subir com cofres pesados, banheiras de ferro fundido e materiais volumosos por aquelas escadas estreitas. Então eles usavam as polias no jardim para içar as cargas verticalmente e puxar direto para o segundo andar por essa porta. Faz todo sentido. E quando a construção daquela ala terminou, O sistema de polias foi desmontado, mas a porta ficou lá na fachada, criando essa ilusão ótica de loucura para quem olha de fora hoje em dia. que loucura como o contexto muda tudo, né? Muda demais. E outro detalhe crucial que acharam na correspondência pessoal dela prova que a lenda da obra ininterrupta é uma farsa total. Ah, as cartas, né? Sim, tem cartas onde ela relata para os fornecedores que tinha dispensado todos os trabalhadores durante meses inteiros no verão por causa do calor extremo, e também no inverno. Só porque ela queria silêncio para descansar. Sim, apenas isso. É impressionante. Mas se todas essas bizarrices arquitetônicas têm explicações físicas tão claras, reformas encapsuladas, cicatrizes de terremoto, logística de carga pesada, como que a gente chegou no ponto em que o mundo inteiro acreditou que uma senhora estava tentando se esconder de fantasmas do Velho Oeste? Então, o nascimento dessa narrativa exige que a gente olhe para as condições socioeconômicas dos Estados Unidos na década de 1890. O país mergulhou no que ficou conhecido como o Pânico de 1893. Foi uma depressão econômica brutal. Bancos quebrando e tudo mais. Sim, as ferrovias faliram e, em algumas partes do país, o desemprego bateu a marca assustadora de 40%. Tinha famílias inteiras passando fome nas ruas do Vale do Santa Clara e, bem no meio desse cenário de miséria, os moradores olhavam para cima e viam o quê? Viam a propriedade rural gigante dessa viúva reclusa, gastando o equivalente a milhões de dólares só para colocar e tirar telhados da casa. Exato. É uma dinâmica que a gente conhece muito bem, né? A gente pode imaginar, hoje em dia, um bilionário da tecnologia comprando propriedades enormes no meio de uma crise habitacional para construir um gigantesco bunker luxuoso sem propósito claro. É a mesma sensação. 6. Olha para essa exibição incompreensível de riqueza e sente uma necessidade quase biológica de vilanizar essa figura. Encontrar um defeito moral profundo nela serve como um mecanismo de conforto para quem não tem nada. Foi exatamente o que aconteceu. E o combustível principal dessa vilanização toda foi a imprensa sensacionalista da época, que estava super em alta. O primeiro ataque documentado foi um artigo de 1895 do San Francisco Chronicle. O que eles disseram? O texto pintava a Sarah como uma excêntrica que continuava construindo porque acreditava que o barulho dos martelos ia garantir a imortalidade física dela.
E o detalhe mais importante, esse artigo fundador nem sequer mencionava fantasmas. É mesmo, a ideia dos espíritos não estava lá no começo. Não, a ideia de espíritos, culpa e sangue foi injetada aos poucos, anos depois, só para tornar a lenda urbana mais apetitosa para as pessoas. E aí o trabalho investigativo da historiadora Mary Jo Ignoffo entra para finalmente derrubar todo esse castelo de cartas, né? Porque a Ignoffo passou anos cruzando registros financeiros, recibos, cheques e as cartas entre a Sarah e os advogados. E não achou nada, né? Nada. Porque se houvesse um conselheiro espiritual ditando as obras, haveria um fastro financeiro. Mas não tem um único centavo destinado a médiums, sociedades ocultistas ou videntes. A Sarah era, na verdade, uma doadora devota de uma igreja episcopal super tradicional. E o tal do médium, o Adam Coons, que teria iniciado a maldição toda? Pois é, o nome dele sequer existia nos registros de moradores de Boston. A Ignoffo descobriu que esse personagem só foi inventado e adicionado à narrativa pública lá na década de 1960, num livro comercial sobre folclore americano. É revoltante. Mas olha, tem uma camada psicológica mais profunda por trás dessa inclusão dos rifles Winchester na lenda. Algo que vai além da fofoca local e atinge a moralidade nacional mesmo. Como assim? No final do século XIX, umas ideias mais progressistas começaram a circular pelos Estados Unidos. O país estava sendo forçado a encarar o custo humano da própria expansão territorial, o massacre brutal das populações nativas. E o rifle Winchester foi a ferramenta central dessa violência toda. E a nação não queria processar essa culpa coletiva por tanto sangue derramado? De jeito nenhum. O que eles fizeram? Eles pegaram o peso inteiro dessa culpa nacional e colocaram nos ombros frágeis de uma idosa solitária. O mito atendeu a um propósito sociológico impecável. A sociedade basicamente afirmava que quem estava sendo assombrada pelos mortos do Velho Oeste era ela. E isso absolvia o resto do país do seu próprio remorso. Foi o sacrifício moral perfeito. E enquanto a nação transformava ela num bode expiatório para os próprios pecados, a realidade documentada aponta para algo muito, muito mais nobre. A filantropia, né? Sim. Durante aqueles longos anos de depressão econômica, as obras contínuas da Sarah funcionavam na prática como uma rede imensa e silenciosa de assistência social. Ela mantinha todo mundo empregado. Dezenas de marceneiros, pedreiros, artesãos e jardineiros locais, ganhando salários acima da média. Ela garantiu que inúmeras famílias tivessem comida na mesa quando o resto do país estava em colapso total. A construção não era movida por medo, era sustentada por uma filantropia pragmática. E essa generosidade ficou inegável no final da vida dela. As fontes mostram que a Sarah faleceu pacificamente durante o sono, em 1922. E o testamento dela ignorou qualquer excentricidade fantasmagórica. Ela distribuiu a imensa maioria da fortuna para a caridade. Teve aquela doação gigantesca para o hospital, não teve? Teve. O grande destaque foi a doação de mais de $1 milhão, que era uma quantia absurda para a época, para construir e equipar um hospital focado no tratamento da tuberculose em Connecticut. Ah, a mesma doença que tirou a vida do marido dela? Exatamente. E o hospital resultante desse financiamento continua operando até hoje, salvando vidas. Mas, tragicamente, a gente sabe que um legado de filantropia e genialidade não vem de ingressos. Infelizmente, não. E o que acontece com a casa após a morte dela ilustra perfeitamente como as narrativas são sequestradas por quem sobrevive para contá-las. A propriedade foi a leilão e acabou sendo alugada por um casal de empresários locais, o John e a Mamie Brown. E o currículo do John Brown explica tudo, né? Sim. Antes de assumir a casa, ele ganhava vida projetando montanhas russas e trabalhando em parques de diversões. Ou seja, a engenharia do entretenimento corria nas veias dele. Ele deve ter caminhado pelos corredores estranhos, visto as cicatrizes do terremoto e percebeu na hora que tinha uma máquina de fazer dinheiro nas mãos. Com certeza. Os Browns pegaram aqueles rumores sensacionalistas da imprensa e cristalizaram tudo no roteiro oficial de turismo da casa. A manipulação do espaço que eles fizeram é tipo digna de um estudo de psicologia. Eles mudaram as rotas da casa, não foi? Mudaram. O Brown deliberadamente mapeou as rotas turísticas para ignorar completamente as grandes alas e os salões lindamente mobiliados e super normais que a Sarah usava no dia a dia. Que canalhas. Ele obrigava os turistas a caminhar exclusivamente pelas passagens mais estreitas, escadas de serviço escuras e as zonas deformadas pelo terremoto.
Isso induzia fisicamente uma sensação de claustrofobia e desorientação nas pessoas. E eles literalmente inventaram a infame sala de sessões espíritas. Espera, inventaram do zero? Do zero. Eles pegaram um quarto comum, que era usado para os cochilos do jardineiro-chefe, e transformaram no epicentro paranormal da atração. Eles fabricaram uma casa de horrores usando os destroços de um terremoto e a dor de uma viúva. E essa narrativa manufaturada provou ser quase indestrutível, né? A prova disso é que, em 2018, quase 100 anos depois, os estúdios de Hollywood lançaram aquele filme de terror com a Helen Mirren. Ah, sim, interpretando a Sarah Winchester como uma mulher histérica acorrentada ao além. E a ironia dolorosa é que as nossas fontes mostram que o filme foi massacrado pelos críticos especializados, com só 14% de aprovação, mas arrecadou mais de 41 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. A mentira continua sendo uma força econômica muito lucrativa. É de revirar o estômago que Hollywood continue lucrando com essa imagem de uma mulher encurralada pela própria mente. Especialmente quando a gente vê que a casa era, na verdade, a maior ferramenta de libertação dela. E isso nos traz direto para o ensaio universitário que a gente leu. Aquele que foca no conceito de espaço, né? Isso. E faz o elo com a pandemia. Isso. A perspectiva desse ensaio é muito fascinante. Durante os lockdowns da pandemia, os nossos mundos físicos encolheram violentamente, sabe? A gente foi confinado às paredes dos nossos quartos e salas. E essa restrição forçada gerou uma sensação super universal de aprisionamento e pânico. O espaço virou uma prisão invisível. Mas quando a gente olha para Sarah Winchester, diante de um luto incapacitante que envolvia a perda da filha, do marido e das figuras centrais da família dela, o instinto dela foi o exato oposto do nosso. Ela não permitiu que o mundo dela encolhesse. Ela expandiu ele de forma muito agressiva. O argumento central do ensaio é que, naquela sociedade vitoriana super rigorosa, as mulheres eram frequentemente equiparadas e limitadas aos espaços domésticos. Por mais genial, fluente em idiomas e visionária que a Sarah fosse, a época não permitia que ela fosse CEO da empresa de armas. Muito menos engenheira-chefe de projetos públicos, né? Jamais. O único domínio onde ela tinha autoridade total e irrestrita era o próprio lar. Então, diante da dor gigantesca e de um intelecto hiperativo sem rotas de escape aceitáveis pela sociedade, expandir a casa repetidamente era a maneira dela de exercer a própria agência, de testar as invenções e manter a mente ancorada na realidade. A casa não era, em momento algum, um monumento construído pelo medo. Era um gigantesco e complexo mecanismo psicológico de enfrentamento do luto. Ela desenhava e construía para continuar existindo no mundo que já tinha tirado tudo que ela amava. É comovente. E a relutância da nossa sociedade em aceitar isso expõe um padrão histórico bem desconfortável, sabe? Tem uma necessidade cultural de punir e estigmatizar mulheres que ousam viver fora dos padrões estabelecidos. A Sarah era rica demais, independente demais, e o pior de tudo para a época, não pedia permissão para ninguém. A lenda fantasmagórica que os jornais criaram foi só uma tentativa desesperada da sociedade de domar e enquadrar uma mulher formidável. Porque, no fim das contas, classificar uma viúva reclusa como louca é muito mais reconfortante do que admitir que ela era uma engenheira autodidata super complexa. E autossuficiente, né? O mito serve para domesticar a transgressão do intelecto dela. E foi uma tática incrivelmente bem-sucedida, porque conseguiu resumir uma vida inteira de inovações e de suporte financeiro à comunidade a um mero truque de espelhos num parque temático barato. Ao chegarmos ao fim dessa investigação toda, o panorama que fica de todas essas fontes é muito claro. Quando a gente remove as camadas de sensacionalismo, da exploração turística e da preguiça de Hollywood, a gente percebe quem era ela. A verdadeira mansão Winchester não abriga espíritos inquietos, ela abriga a memória de uma mente brilhante. É o registro de uma filantropa que protegeu seus vizinhos durante um colapso econômico gigantesco e serve como um testamento sombrio sobre a facilidade com que o luto privado de alguém pode ser mastigado e cuspido como entretenimento público. O caso de Lana da Vila demonstrou quão fundamental é a gente aplicar o pensamento crítico perante narrativas muito fáceis, principalmente quando elas se alinham perfeitamente com os preconceitos ou as ansiedades de uma época. Absolutamente. Histórias de fantasmas têm lá o seu charme, mas quando confrontadas com os fatos,
A verdade histórica frequentemente revela uma complexidade humana muito mais rica do que qualquer assombração inventada. Com certeza. E tem o pensamento provocado por essa análise estrutural que merece muita reflexão antes da gente fechar. Como a gente discutiu, a era vitoriana acreditava firmemente que a casa de uma mulher é a extensão física da mente delas. Sim. E a Sarah canalizou o luto e o intelecto para construir um labirinto expansivo e super inovador. Hoje, mais de um século depois, o nosso cenário imobiliário é ditado por algoritmos de eficiência. A gente vive numa era de apartamentos cada vez menores, minimalistas e idênticos. Aquelas caixas padronizadas, né? Pois é, se a gente assumir que os nossos lares continuam sendo as manifestações físicas das nossas mentes, o que os historiadores do futuro vão concluir sobre o estado atual da nossa psique coletiva ao escavarem essas caixas de concreto que a gente habita hoje? Uau, é uma boa pergunta. Será que eles vão enxergar mentes focadas e pragmáticas? Ou vão desenterrar os vestígios de uma sociedade paralisada por uma solidão e uma conformidade absolutas? Olha, essa é a provocação perfeita para deixar ecoando na cabeça de quem está escutando a gente hoje. Continuem observando os espaços ao redor de vocês e sempre questionando as versões oficiais fáceis. Até o nosso próximo mergulho profundo.